Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso bate-papo de segunda, que é o nosso vídeo de toda segunda-feira, onde a gente conversa sobre a nossa vida espiritual, tá? E hoje, gente, aconteceu algo bem interessante hoje pela manhã, que eu não esperava. E Deus tocou no meu coração que era para eu falar sobre isso aqui no vídeo com vocês de hoje, né? Porque foi algo que aconteceu assim, que foi conduzido por Deus, né? E aí eu vou conversar um pouco com vocês. Trouxe dois versículos aqui para falar com vocês hoje também. É, Bom, gente, eu não sei, para quem me acompanha lá no meu Instagram de consultoria, que é o @Bianca Make Perfumada, há um tempinho, acho que mês passado, se eu não me engano, eu fiz uma rifa de uma cesta cheia de produtos daqui da loja. E nessa rifa, eu sorteei a rifa e aí uma pessoa ganhou. E aí eu tive vários problemas para conseguir enviar os produtos da cesta para essa pessoa. O correio aqui teve uns dias que eu tive problema, tava fechado, tava em greve, aí quando eu ia enviar não conseguia enviar, sempre tinha algum problema. E aí quando eu finalmente consegui enviar, quando chegou para ela também não conseguiu gravar, tirar foto para me avisar que tinha chegado. Porque quando a cesta chegou, né, os produtos chegaram na casa dela, ela tava com alguns probleminhas de saúde e aí ela tava meio, né, essa semana meio conturbada, procurando médico para poder ver. Ela falou que tava sentindo muita dor de cabeça e alguns outros problemas relacionados à enfermidade. E aí ela não conseguiu tá gravando, né, ou tirando foto, que eu pedi para ela, falei, ó, quando chegar você me mandou uma foto e tal, um videozinho, se você puder mostrar na caixa que chegou, me fala se chegou tudo direitinho, se não quebrou nada, se foi tudo certinho. E aí hoje, justo hoje de manhã, ela me mandou o vídeo, né, dos produtos que tinha chegado tudo direitinho, graças a Deus não quebrou nada. Tentei embalar direitinho e eu mandei uma cartinha para ela escrita à mão, né? E aí ela fez um videozinho, mostrou a cartinha. Eu vou colocar o vídeo aqui aqui para vocês verem aqui no canal. Vou colocar o videozinho. E assim, me tocou bastante que ela me mandou um áudio. Depois que ela me mandou o vídeo, ela me mandou um áudio falando brevemente ali o quanto que essa cartinha que eu fiz para ela, bem simples, o quanto que essa cartinha tinha falado, tinha sido importante para ela. Para vocês terem uma noção, que eu tive, quando eu vi o vídeo e o áudio dela, eu tive tanta certeza de que ela estava tão mais preocupada com o que eu tinha escrito na carta do que com todos aqueles produtos que estavam ali naquela caixa. E deu para perceber isso no vídeo e deu para perceber isso no áudio que ela falou comigo. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, para vocês entenderem o que eu tô falando. Vou colocar o vídeo aqui agora dela mostrando, né, a caixa com os produtos e ela falando. E depois eu vou explicar para vocês o que ela falou no áudio e depois eu vou falar os dois versículos com vocês aqui. Dá uma olhada aí no videozinho que ela mandou para mim dos produtos da caixa e as frasezinhas que eu coloquei no cartãozinho para ela. Bom dia, Bianca, tudo bem? Me perdoe pelo atraso, tá? Em estar enviando o vídeo como prometido, como foi o nosso combinado, né? E é certo porque você é uma pessoa séria, né? Idônea, né? Serva de Deus. Então, assim, para que fique claro, tá? Como foi combinado, como foi postado, como você disse que faria e você fez. E a rifa chegou até as minhas mãos, num outro estado, não é verdade? Depois, assim, de obstáculos, né, que a gente veio passando, até mesmo através, né, pela postagem dos produtos. E eu amei a mensagem. Essa mensagem veio no momento em que realmente estava precisando. E Deus usa as pessoas, né? Deus usa as pessoas para falar com a gente.
E aqui está a mensagem com carinho para a Flávia. Deus tem um propósito para tudo e em tudo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Verdade, Bianca. E pode ter certeza que Deus realmente teve um propósito quando Ele te usou para me enviar essa mensagem. Muito obrigada pelo carinho e pelas palavras. E vamos, mostrar o que veio aqui, pessoal. Os produtos chegaram em excelente estado, viu? Muito bem embalado. Veio aqui, ó, Emily em Paris, hidratante corporal de 200 ml. Veio a colônia, também Emily em Paris, colônia de 100 ml, tá? Da Mahogany. Ela tá aqui, ó. Eu tirei da embalagem, tá? Uma delícia, muito boa mesmo. Que gracinha, olha, gente, é um mimo, né? O óleo trifásico andiroba, ó. Veio tudo certinho, pessoal, certinho, certinho. A paleta, muito bonita, essa paleta. Veio aqui também o creme para as mãos de 60 gramas da Mahogany, Emily em Paris, né? E veio o sabonete líquido da Mahogany de 500 ml, né? Da linha Glam. E veio a esponjinha, pessoal. Ó, essa esponjinha aqui para maquiagem, ela é muito boa. Bianca, muito obrigada, tá? Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe grandemente. Que você continue sendo essa mulher guerreira, né? Que você continue na presença de Deus. E que Deus te abençoe sempre, te use sempre. Para você poder estar enviando as mensagens, falando com as pessoas, né? Igual você mandou este cartãozinho aqui para mim e falando justamente o que eu precisava ouvir nesse momento. Obrigado de coração, viu? Fica com Deus, tudo de bom. Beijo. Como vocês viram aí, eu fiz uma cartinha, escrevi pouca coisa, mas o que eu escrevi foi aquilo que Deus colocou no meu coração no dia, né, que eu fiz essa cartinha e coloquei na caixa para enviar para ela. E aí Deus tocou no meu coração que para mim escrever que Deus tem um propósito para tudo e em tudo. E embaixo eu coloquei: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E naquele momento que eu escrevi, eu senti, Deus fala as coisas, gente, muito nítido comigo, como se fosse uma outra pessoa falando. Deus fala limpidamente a frase. E quando eu escrevi nunca foi sorte, sempre foi Deus, tem até uma música que fala isso, eu achei que era em relação ao sorteio da rifa, porque a rifa é um sorteio, né? E eu, particularmente, eu não acredito em sorteio. Eu fiz a rifa, o sorteio, eu não acredito no sentido de eu não acredito em sorte. Sorteio é simplesmente pegar um número aleatório, um nome aleatório, isso aí não quer dizer nada. Eu digo, eu não acredito em sorte. Em sorte eu não acredito. Eu acredito que Deus tem um propósito nas coisas. E eu acredito que nenhuma folha cai de uma árvore sem o controle de Deus, sem a permissão de Deus, porque está na Bíblia. Então eu não acredito em sorte. Eu acredito que se você ganha um sorteio de alguma coisa na sua vida, foi Deus que permitiu e foi Deus que quis que fosse assim. Foi Deus que quis que você fosse presenteado com aquilo dali. Então, às vezes acontece algumas coisas na vida da gente que a gente não entende. E às vezes a gente fica chateado, porque às vezes a gente queria que determinadas coisas acontecessem na vida da gente. E a gente fica chateado, a gente não entende naquele momento ali por que não aconteceu. Mas Deus sabe de todas as coisas.
Você tem que sempre acreditar que ele sabe de todas as coisas. Que embora você não entenda naquele momento, lá na frente você vai entender. Você vai entender, lá na frente você vai entender. Por que não aconteceu naquele momento? Por que não aconteceu com você? Às vezes tem outra pessoa que está precisando mais do que você. E nesse caso dessa rifa, quando ela leu essa frasezinha, existe um propósito. Deus tem um propósito em tudo, né? Para tudo e em tudo. E ela falou comigo no áudio que ela me mandou depois do vídeo. Ela mandou um áudio de uns 4 minutos mais ou menos. Ela me mandou um áudio dizendo que como ela estava precisando ler essas 2 frases que eu mandei. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E que para tudo existe um propósito. E para tudo, né? Deus tem um propósito para tudo e em tudo. E ela disse até que ia ser me dar mais detalhe desse testemunho dela. Ela ainda não me falou, mas ela falou que é algo muito sério, algo muito forte por trás disso. Ela falou assim, depois eu vou te explicar por que essa frase foi tão importante na minha vida. Mas eu tenho certeza que é algo bem forte, porque Deus trata de uma forma muito especial e muito pessoal com cada um de nós, né? Deus trata de um jeito bem pessoal com cada um. E quando ela mandou o áudio pra mim, eu chorei ouvindo o áudio dela, né? Do jeito que ela falou. Quando ela abriu a caixa, ela disse que o filho dela leu e falou assim: olha mãe, olha essas 2 frases, mãe. Deus usou essa moça para falar com a senhora, o filho dela falando, né? E, gente, não tem preço você sentir que Deus cuida de você. Você sentir que Deus usa alguém para falar com você. É como se você sentisse assim, caramba, Deus olhou para mim, sabe? Deus tá prestando atenção no que tá acontecendo na minha vida. E às vezes a gente esquece que Deus cuida de tudo o tempo todo, né? Deus não perde o controle de nada. Eu quero ler 2 versículos aqui para vocês que eu separei para hoje, que estão, o primeiro versículo ele está em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, que fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o outro versículo está em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, que fala: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, Deus tem um propósito para cada um de nós e um plano perfeito. E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida por culpa nossa. Porque nós somos as únicas pessoas responsáveis por impedir o agir de Deus na nossa vida. Porque às vezes você acha que alguém tem o poder de mudar alguma coisa que Deus tem para você, ou alguém consegue impedir alguma coisa de acontecer para você. Fulano tem inveja e aí as coisas não estão acontecendo na minha vida porque fulano tem inveja. Fulano fez trabalho para mim, fez isso para mim, e isso não está acontecendo na minha vida por causa disso, disso, daquilo. Gente, o único que pode impedir de acontecer alguma coisa na sua vida é você. Por quê? Se você está debaixo da autoridade de Deus, se você está debaixo da brecha de Deus, nenhuma inveja, nenhum trabalho, nada vai pegar, nada vai chegar na sua vida. Igual tem gente que fala: eu tenho Deus dentro de mim, nada acontece comigo. Não é bem assim não, tá? Deus, ele te guarda, mas se você abrir uma brecha, o inimigo vai alcançar a tua vida, aquilo ali vai chegar até você e vai acontecer sim, tá? Por isso que o livre-arbítrio, ele é tão sério, tá? Ele é sério tanto igual as pessoas às vezes falam, né? Às vezes atribuem
culpa a Deus das coisas ruins que acontecem no mundo, e não tem nada a ver. A partir do momento que a gente tem livre-arbítrio, tudo que a gente faz nessa terra está sendo registrado por Deus. Tudo. A Bíblia fala que nós vamos ser julgados por tudo que a gente faz. E o mesmo peso que a gente julga o outro, a gente vai ser julgado. Então, não é que Deus permite todo o mal que acontece. Deus permitiu, a partir do momento que Ele deu livre-arbítrio pra gente, Ele permite que a gente faça o que a gente quiser. Só que a gente vai ser julgado, isso vai ter consequência. Não pensa que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso fazer isso, fazer aquilo, cometer um monte de pecado, tirar a vida das pessoas. Você pode até fazer, porque você tem livre-arbítrio. E Deus, Ele tem uma palavra só. Se Ele falou que você tem livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio. Você pode até fazer, mas você pode ter certeza que você vai ser julgado por isso. E se você for uma pessoa que toca na vida de alguém, que essa pessoa tem a proteção de Deus, você não vai conseguir tocar na vida dessa pessoa, porque essa pessoa está debaixo de uma proteção. Então, aquilo não alcança essa pessoa, porque Deus está sob o controle daquela vida. Mas existem muitas pessoas que acontecem coisas ruins na vida dessas pessoas, que embora você ache, mas fulano não merecia isso, por que isso aconteceu na vida de fulano? Fulano não tinha proteção de Deus, porque fulano não busca a Deus. Fulano pode ser bonzinho, mas se ele não buscar a Deus, Deus é justo, Deus vai guardar a vida daqueles que o buscam. Então, é muito simples as coisas, como as coisas acontecem, né? Deus, Ele é justo, Deus não volta na sua palavra. Deus, a partir do momento que Ele deu o livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio e a gente vai ser julgado por cada ação que a gente faz. Deus não vai te livrar aqui de algo que você fez, porque você tem Ele na sua vida, mas Deus não vai passar a mão na sua cabeça, porque assim como Ele vai julgar todos os ímpios que cometem pecados, Ele vai julgar os seus pecados também. Então, nós temos que entender que o único que impede a gente de alcançar as bênçãos que Deus tem pra gente somos nós mesmos. As nossas atitudes nos afastam de Deus ou nos aproximam de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida é exclusivamente dependente da gente, tá? Tudo que acontece na nossa vida. E aqui, como fala no versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Deus sempre tem os melhores planos para a vida da gente. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos preparados para aquilo dali, ou porque nós não estamos prontos para dar um testemunho daquele acontecimento. Gente, tudo que acontece na nossa vida, tanto de ruim quanto de bom, é testemunho, é registrado como testemunho quando você é servo de Deus. Quando você é servo de Deus, as pessoas, elas olham para a sua vida como referência. Olha quando você, por exemplo, você que é crente, você pode ser católico, cristão, eu digo aqui em relação a cristão. A gente é julgado pelas nossas ações, pelas outras pessoas. Por quê? As outras pessoas olham pra gente e falam da gente como se a gente achasse que a gente tá certo e todo mundo tá errado. Na verdade, não é assim. A verdade é que a gente tenta explicar para as pessoas o plano de salvação, né? E aí a gente explica, e aí cabe o Espírito Santo que vai tocar no coração daquela pessoa para ela ter entendimento. Então as pessoas acham que a gente é o dono da verdade, que a gente acha que só a gente vai para o céu. Então por isso eles julgam muito a gente. Então tudo que a gente faz, eles observam e são os primeiros a apontar. Ah lá o crente lá, ó. Ah lá crente lá, ó. Crente lá falando mal da vida dos outros, ah lá crente lá, ó, usando roupa curta, ah lá crente lá, ó, falando besteira, falando palavrão, ah lá crente lá, ó, bebendo cerveja, ah lá, nós somos julgados por tudo que a gente faz. Então, tanto as coisas ruins que acontecem na nossa vida, quanto as coisas boas são registrados para servir de testemunho. Então, o crente verdadeiro, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Se você está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você se importa com a sua vida espiritual e você tem buscado de Deus, melhorar, se aproximar de Deus e melhorar
a sua vida espiritual. Então, o que tem acontecido de difícil na sua vida, tudo que tem acontecido na sua vida, que às vezes você não entende o processo, você não entende por que você está sofrendo do jeito que você está sofrendo, entenda, se você tem buscado de Deus uma resposta, se você tem clamado a Deus para Deus providenciar uma ajuda na sua vida, você pode ter certeza que a provação que você está passando, se você é uma pessoa que busca proximidade de Deus e não está entendendo por que as coisas não estão acontecendo, entenda que você está debaixo de um propósito, tá? Todos nós temos o momento do deserto. Todos nós, eu já falei sobre deserto aqui numas 2 segundas-feiras atrás. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. Ele passou por um deserto para se preparar para o propósito dele. Então nós precisamos passar pelo deserto para a gente aprender um monte de coisa que a gente vai precisar aprender para a gente saber lidar quando a gente chegar no momento de pegar aquilo que Deus tem reservado para a gente. Como aqui fala no versículo, Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de causar dano. Deus não quer o nosso mal. O que acontece de dificuldade na nossa vida é pra gente crescer, é pra gente aprender, é pra gente saber lidar. Olha só, quando você passa por dificuldade financeira principalmente, você aprende a economizar, porque você não tem muito dinheiro, então você aprende na marra a economizar, porque se você não economizar, você não come, você não veste, você não faz um monte de coisa. Então você vai aprender na marra a economizar quando você tem pouco. Então, se você aprende a economizar e quando você tem pouco, você sofre tanto, mas você sofre tanto por causa desse pouco, que quando Deus for para Deus te abençoar com muito, primeiro ele tem que te educar, te colocar cascudo ali, a você saber valorizar o dinheiro, saber segurar o dinheiro na hora certa, a você saber a hora certa de abrir mão e a hora certa de segurar. E quem sofre sabe muito bem como que administra isso, porque o seu psicológico já fica cauterizado para aquele tipo de situação. Deus, ele é Pai, como eu já falei em outros vídeos. Deus é um Pai que quer o seu bem. Se ele te coloca numa bicicleta sem rodinha e te coloca para andar na bicicleta sem rodinha, se você não tiver andado primeiro na bicicleta com rodinha, o que vai acontecer? Você vai cair. Você acha que você quer muito uma moto, você é doido com uma moto, você pede seu pai uma moto, fala, pai, eu quero uma moto, me dá uma moto. E aí o seu pai, ele vai falar assim, meu filho, eu não posso te dar uma moto porque você nem sabe andar de bicicleta, você tem que aprender a andar de bicicleta primeiro para depois você andar de moto. E você bate o pé, pai, eu quero uma moto, eu quero agora uma moto. E aí o seu pai, ele não vai te dar, ele vai te contrariar, você vai sofrer, você não vai entender porque quer aquilo agora. Mas ele sabe que se ele te der uma moto agora, você vai cair, você vai se machucar muito. Porque primeiro você tem que aprender a andar de bicicleta e com rodinha. Então tudo tem etapa. Primeiro você aprende a andar de bicicleta com rodinha, depois você aprende a andar de bicicleta sem rodinha, depois você está preparado para andar de moto. Então Deus, ele é assim. Deus, ele é Pai. Ele não vai fazer aquilo que você está esperando acontecer agora, do jeito que você quer. Ele não vai fazer isso só porque você quer, se não tiver na hora e se você não tiver preparado. Você precisa estar preparado do jeito que Deus entende que você precisa, fisicamente, de mente, de psicológico, de maturidade. Você precisa estar preparado primeiro, porque quando Deus te der a bênção, se você tiver maturidade psicológica, espiritual para você receber a sua bênção, você vai dar um bom testemunho. Porque se Deus te dá uma bênção e você não sabe como lidar com aquilo dali, você dá um mau testemunho. Se Deus te dá uma bênção e você pega aquela bênção e torra aquele dinheiro todo, então você só faz coisa errada, ou você não ajuda ninguém, você se endivida,
como que Deus vai ser glorificado na sua vida, como você vai dar um bom testemunho para que outras pessoas entendam que ter Deus na vida dela também é motivo de você ter uma vida boa, de você ter uma vida em que você tem prosperidade, em que você consegue caminhar bem. Porque Deus, gente, coloca a gente no deserto primeiro, porque a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, fulano teve tão mal, aconteceu tanta coisa na vida de fulano, e olha onde fulano tá agora. Olha tudo que fulano tem em pouco tempo, não sei como é que fulano conseguiu essas coisas. Mas aí, se você vem construindo uma credibilidade na sua vida, se você é fiel com Deus, se você tem uma vida reta, se você procura pagar suas contas em dia, se você ajuda uma pessoa que precisa de ajuda, não para os outros verem, ninguém precisa saber você ajudar ninguém, você ajuda as pessoas sem falar nada com ninguém, ninguém tem que saber, só Deus. Se você glorifica Deus e louva a Deus em tudo aquilo que você ganha na sua vida, em tudo aquilo que você tem na sua vida, as pessoas vão ver do ponto da sua desgraça até o ponto da sua vitória. As pessoas vão ver Deus em todos os processos, em todas as etapas. As pessoas vão ver Deus na sua vida, porque as pessoas vão ver o tamanho da grandeza de Deus. Nossa, aquela pessoa estava numa situação muito ruim e olha como que essa pessoa cresceu em pouco tempo. Aí a outra pessoa vai falar, mas você vê como é que ele é fiel com Deus? Você vê como é que é a vida dessa pessoa? Eu vejo sempre essa pessoa agradecendo as coisas a Deus. Eu vejo sempre essa pessoa sempre glorificando a Deus em tudo que essa pessoa faz. Eu já vi essa pessoa ajudando pessoas, já ouvi falar que essa pessoa ajudou fulano, ajudou ciclano, né? Porque embora a gente não faça nada para a glória da gente, a gente não faça nada para mostrar para os outros, mas se você abençoa a vida de alguém, naturalmente aquela pessoa vai comentar com alguém que você ajudou ela. Sem você mostrar para ninguém, aquela pessoa acaba comentando com alguém, poxa, fulano veio aqui e trouxe uma compra para mim, fulano veio aqui e me ajudou. Já aconteceu de pessoas chegarem até mim e falar, Bianca, fulano me falou que você ajudou, que você levou uma compra lá pra fulano e tal. E eu não fico falando isso, gente, eu não fico tirando foto, aqui ó, eu fazendo compra pra fulano. Não, quando Deus fala comigo, faz uma compra lá e leva na casa de fulano, eu vou. Porque primeiro, Deus me dá recurso. Naquele momento, quando Deus fala comigo, Deus sabe que eu tenho condição. Deus me dá recurso. Deus não vai mandar eu fazer uma compra para alguém se eu tiver com R$0 de saldo. Então Deus me dá recurso. Deus levanta pessoas para me falar algo quando eu preciso saber de algo. Deus fala algo diretamente comigo. Deus me mostra algumas coisas em sonhos. Essa semana eu tive 2 sonhos que mexeram muito comigo e eu entendi de Deus que era para eu ficar atenta com aquilo que Deus me mostrou. Deus me mostra a pessoa, nitidamente a pessoa. Então assim, quanto mais comunhão a gente tem com Deus e quanto mais a gente busca Deus na nossa vida, mais Deus fala com a gente. Às vezes eu quero uma resposta de Deus, Bianca, porque eu não sei por que eu tô passando por isso, eu não sei por que isso tá acontecendo, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que Deus quer de mim. Você precisa se aproximar de Deus, porque muitas vezes eu quis a resposta de Deus e eu busquei a resposta de Deus, eu fui atrás. Eu não fiquei assim, Senhor, fala comigo, e aí eu achava que Deus não falava e eu ficava só naquilo dali. Eu ia pro monte, eu subi no monte grávida acho que eu tava grávida de 8 meses do meu filho. Eu subi no monte grávida. Eu precisava de uma resposta de Deus com urgência. Eu tava indo fazendo uma campanha, fazendo uma campanha, orando, jejuando, chorando com Deus, grávida. E eu ainda não tinha tido uma resposta de Deus. Eu falei, eu vou subir no monte. Subi no monte com um pessoal que foi, junto com o pastor, subi no monte, no escuro, grávida, de 8 meses eu subi, e lá em cima Deus falou comigo, Deus me deu minha vitória, eu desci do monte com a minha vitória, e Deus me deu uma vitória muito grande,
Eu busquei a minha resposta. Eu busquei. É como Jacó, naquela passagem que fala que Jacó, ele não soltou o anjo enquanto ele não foi abençoado. E lá o anjo trocou o nome dele, que o nome dele era vergonha na vida dele, ele tinha vergonha do nome dele, pelo que ele tinha feito com o irmão dele, e aí Deus foi e trocou o nome dele, aquilo foi uma bênção na vida dele. De Jacó ele passou a se tornar Israel, e ele foi o gerador das 12 tribos de Israel. Olha como é que Deus transforma a desgraça da nossa vida em uma vitória. Deus tem poder para isso, cara. Às vezes você não tá entendendo a luta que você tá passando, ou às vezes você tá pedindo algo muito para Deus que não tá acontecendo na sua vida, mas é porque às vezes você não tá preparado para dar testemunho da vitória. Você precisa se santificar. Você precisa buscar mais de Deus todos os dias. Você tem que buscar. Você tem que buscar, porque o inimigo, ele tá o tempo todo jogando flecha na gente. Gente, o tanto de luta espiritual que eu passo muita luta. Nesse momento, fazendo vídeo pra vocês, eu tô morrendo de dor de cabeça. Vocês não tem noção de como que a minha cabeça tá doendo. E eu tô fazendo vídeo aqui pra vocês, tá doendo aqui só de um lado, começou a doer. Na hora que eu pensei, agora eu vou me preparar pra fazer o vídeo, a minha cabeça começou a doer. A minha cabeça tá doendo aqui, ó, só do lado de cá, como se fosse uma enxaqueca. Eu não tô conseguindo nem abri o olho direito. Eu falei, Senhor, eu vou gravar o vídeo, porque eu vou gravar. Não importa se a minha cabeça tá doendo, eu vou gravar mesmo assim, porque é o meu propósito com Deus. E eu tenho certeza que quando eu desligar a câmera, minha cabeça vai parar de doer. Então, a gente tem que agir pela fé. A gente tem que ter fé que Deus está no controle a todo momento. E como fala em Eclesiastes, que foi a outra palavra que Deus me deu, Eclesiastes 3 fala sobre tempo, fala sobre há tempo para tudo. Eu não li a parte toda de Eclesiastes 3, mas praticamente todo mundo conhece. Se você ler, vocês vão ver. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de guardar, há tempo de perder, há tempo de falar, há tempo de ficar calado. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo. Então pode ser que não seja ainda o tempo de Deus te dar aquilo que você tanto está pedindo, porque você não está preparado. De que adianta Deus te dar uma bênção agora se você não tem preparo para segurar ela? Você vai perder, você vai jogar fora. Ou você ainda não está santificado para receber. Entenda o que eu estou falando. Ano passado, eu não vou falar o que é, mas vai ter um momento certo que eu vou falar isso para vocês. Eu vou falar o que é e vocês vão entender. Ano passado eu fiz um propósito com Deus de jejuar e orar por 3 meses. Eu jejuei e orei novembro, dezembro e janeiro do ano passado agora. Agora faz um ano desse propósito. Eu jejuei e orei, eu só comia 2 vezes ao dia. Eu fazia jejum de 12 horas. Eu comia, ficava em jejum 12 horas, comia de novo e ficava em jejum mais 12 horas. Eu fiz isso novembro, dezembro e janeiro. Era um propósito que eu queria muito. Era algo muito, muito, muito sério que eu queria. Era uma coisa material, mas tinha um propósito, tinha um plano na minha mente que ia resolver muitas coisas. Era uma coisa boa, era uma coisa assim, não era uma coisa fútil, era uma coisa material que eu precisava para uma coisa muito séria, que não era uma coisa fútil. E aí eu fiquei 3 meses de jejum e oração. Eu comia de 12 em 12 horas, só comia 2 vezes por dia. 3 meses desse jeito, todos os dias. Eu acho que foi a época mais intensa da minha vida em relação à oração e busca. E eu pedindo a Deus por esse propósito. E era um propósito assim, que era algo muito grande. Então por isso eu sabia que tinha que ser um jejum, uma oração, algo muito sério, algo que realmente me sacrificasse bastante, porque era algo muito grande que eu estava pedindo. Para Deus não era nada, para mim era muito grande.
E eu pedi, eu clamei, 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 clamei. Quando chegou no dia, porque tinha uma data específica, quando chegou no dia que eu precisava da resposta desse propósito, eu tinha tanta certeza que ia acontecer, porque eu tava orando com tanta fé e clamando a Deus com tanta fé, e eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Quando chegou o dia que eu fui ver se realmente aquilo tinha acontecido, e eu vi que não tinha acontecido, não ia acontecer na minha vida, ia acontecer na vida de outra pessoa. Aquilo dali, eu perdi a voz, eu fiquei rouca, acho que uma semana. Isso foi psicológico. Eu fiquei rouca, acho que uma semana, porque eu tava com expectativa muito grande, muito grande. Eu fiquei rouca, acho que uma semana rouca. E eu fiquei muito triste, mas uma tristeza que doía tanto, mas doía tanto. E eu fiquei assim, meu Deus, eu ficava questionando Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que não? Por que que não aconteceu? Eu clamei tanto, eu jejuei, por que que isso não aconteceu, meu Deus? Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Falava, meu Deus, por que que isso não aconteceu comigo? Por que que isso não aconteceu comigo? E eu perguntando pra Deus, questionando Deus, eu fiquei triste, eu fiquei chateada mesmo. E aí, num dia que eu tava tão chateada, perguntando pra Deus, Senhor, por que, Senhor? Eu tô sofrendo tanto, Senhor, por quê? Porque o ano de 2023 tinha acabado de começar. E eu perguntei, Senhor, por quê? Por que, meu Deus? Por que que não aconteceu? E eu lembro exatamente que eu tava com meu filho no colo nessa hora, que eu tava perguntando isso pra Deus. Eu tava indo sentar na minha cama pra dar mamadeira pro meu filho. Nessa hora que eu perguntei, Senhor, por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Eu perguntando pra Deus dentro de mim. Por que, meu Deus? A lágrima escorria do meu olho, gente, de tanta dor que eu tava sentindo. A lágrima escorria do meu olho, senta chorando, de tanta dor que eu tava sentindo. Porque ia resolver um problema muito grande na minha vida. Isso que eu tava pedindo pra Deus. E aí, Deus falou comigo de um jeito tão perfeito, tão direto. Eu tava com meu filho no colo dando mamar pra ele. E Deus falou comigo. Deus falou comigo com clareza. Por que que não aconteceu? Deus falou comigo que eu não estava preparada. Você não estava preparada por causa disso, 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 disso e disso. E Deus falou, eu sou santo. E você não estava preparada para isso. Só por causa disso. Deus me deu certeza de que eu poderia ter tido aquilo. Só que eu tive algo que me impedia. Então, quando chegar o momento certo, eu vou contar vou explicar para vocês o que é. Porque agora eu não posso falar o que é. Mas se houver oportunidade, eu vou falar para vocês. Eu vou voltar nesse assunto e vou contar o meu testemunho para vocês. E hoje, gente, eu não sinto... Eu falo chorando porque foi um momento muito intenso da minha vida. Foi muito intenso isso na minha vida. Muito intenso. Só que Deus mostrou pra mim e eu calei a minha boca naquele momento. Naquele momento ali, ao mesmo tempo que Deus falou comigo como um pai que repreende assim, tipo assim, para de chorar. Não tem porque você tá chorando. Eu não vou te dar porque não é o momento. Você não tá preparada. E acabou, sabe aquela última palavra do pai? Acabou. Naquele momento eu entendi, eu não chorei mais por isso. Eu não reclamei mais, eu não perguntei mais pra Deus por que não tinha acontecido. Aquele momento ali, acabou. E depois eu chorava de como que Deus falou comigo nitidamente, de uma forma tão poderosa, que às vezes, quando Deus fala comigo, assim, às vezes, tem umas vezes que Deus fala comigo com tanta intensidade que eu fico assim... imóvel. Naquele momento eu fiquei imóvel. Meu filho tava mamando e aí meu filho tava com sono e eu deitei ele pra ele adormecer. Deitei do lado dele e fiquei paralisada.
foi foi uma época que aconteceu algo muito sério e assim, que eu precisava, mas depois que Deus falou comigo, eu entendi de Deus que por que não tinha acontecido, né? Deus falou comigo. Então, às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e não é assim. Às vezes é porque a gente não está preparado, não está santificado para receber aquilo dali, e às vezes é porque a gente não tem estrutura para receber aquilo dali. Às vezes, se a gente receber, a gente não vai dar um bom testemunho daquilo dali. E às vezes é porque é pra gente esperar mesmo, porque a gente ainda não tá pronto, tá? Então tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o tempo de todas as coisas, Deus sabe a hora certa das coisas acontecerem. O que a gente precisa é confiar nele e tá sempre colocando a nossa luta diante dele, colocando diante dele, todo dia. Senhor, essa é a minha luta, esse é o meu sofrimento, toma nas suas mãos e me dá uma direção. Senhor, eu tô sofrendo por causa disso, toma nas suas mãos e me dá uma direção. Senhor, eu tô sofrendo por causa disso, Pai, me dá uma direção, me dá uma resposta, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, me prepara, Pai, me mostra o que eu tenho que fazer, que Deus vai te mostrar, tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui pra mim, nos comentários se essa palavra foi pra você, se você acha que Deus falou com você através desse vídeo de hoje, se você acha que essa palavra falou no seu coração, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima segunda.